Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos terminar o nosso capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre o teatro, né? Sobre a arquitetura, a escultura, a pintura, também sobre a área da medicina e outras coisas mais. Vamos lá. Página 132, tá bom? O teatro. Em homenagem ao deus Dionísio, conhecido como Baco entre os romanos. Lembra que eu falei com vocês que Grécia e Roma, elas meio que misturaram os seus deuses, tá? A Grécia pegou a maior parte dos deuses dos romanos, tá? São os mesmos deuses, porém com outros nomes. Dionísio é um deus grego, que em Roma ele tem um nome de deus Baco, tá? Os gregos desenvolveram uma das formas de arte mais importantes do mundo, que eu já falei para vocês e retorno a falar, que é o teatro. As festas realizadas eram em homenagem ao deus Dionísio e duravam dias. Tinha procissões, música, danças. Os participantes utilizavam máscaras e fantasias. Com o tempo, né, foi evoluindo, né, essas representações, né, começaram a ser organizadas por atores, começaram a narrar, encarnar, né, Dionísio. Então, deixa eu ver mais o que depois dessa nova expressão, artistas espalharam por várias cidades gregas, inclusive chegando até Roma, tá? Esse tipo o teatro, né, as encenações, as peças teatrais, até isso também jogou, os romanos também absorveram. Inicialmente as peças teatrais consistiam em 2 tipos só de peças teatrais, tá? E era realizada, tinham a tragédia, que era a história ligada à religião, aos deuses, aos heróis, tá? E depois surgiram as comédias. Então são 2 tipos de, vamos dizer, peças teatrais. As comédias e as tragédias. Tragédias eram histórias engraçadas, cômicas. Tá? Os atores eram sempre homens. Lembra que eu falei com vocês que mulheres não tinham participação, nem poderiam assistir. Elas não entravam para assistir. Tá? Isso tudo somente os homens. Tá? Então lembre-se, existia 2 tipos de peças teatrais, comédias e tragédias. Era mais coisa do cotidiano deles, né? Que eu falei com vocês, eles estavam sempre em crise, em guerra. Então, isso tudo era uma forma deles esquecer um pouco e levar para o teatro. Os atores sempre homens, né? Não havia cenários e o que diferenciava os personagens eram o uso de máscaras. Então, as máscaras eram que representavam toda essa forma de alegre, triste, né? De tragédia, de alegria, de comédia. As máscaras tinham uma função especial, transmitir o sentimento do personagem, por isso as máscaras são super importantes. Não existia roupa, somente máscaras, tá? Então existia vários tipos de máscara para tragédia e para comédia. Deixa eu ver aqui, era construída em formato de arena, tal. Dionísio sempre Dionísio era o deus que eles cultuavam nesse momento. Vamos agora à arquitetura. Vocês vão observar que tem momentos que a arquitetura da Grécia e da Roma são basicamente iguais, idênticas, né? Parece que são a mesma civilização. Então vamos lá. A mais importante fase artística grega ocorreu durante o chamado período clássico, entre o século V e o século IV a.C., principalmente na cidade de Atenas. Nesse período, muitos homens talentosos produziram obras de grande valor, como pintura, escultura, templos, teatros e edifícios. O Partenon, que era o templo dedicado à deusa de Atena, né? Era construída onde? Na Acrópole da cidade. Qual cidade? Atenas. Tá? É um dos maiores símbolos da arquitetura. Grega, antiga. Tá? Levou quase 10 anos para ser construído. Tá? E mais alguns para ser decorados, tá bom? Quase 10 anos para ser
construído, e depois mais algum para ser decorado. Aí tá dando problema isso aqui, eu não vou usar isso aqui mais não. Ih, não. Caramba, já. Deixa tudo aí. Não sei como é que eu tiro isso não. Deixa eu ver, vou usar o outro que é melhor. Isso. Deixa eu usar esse aqui que é melhor, porque esse aqui está complicado. Então vamos lá. As esculturas ocuparam inúmeros templos, edifício grego, retrata deuses, grandes heróis e pessoas importantes da história da Grécia. No período clássico, as esculturas tiveram seu momento de maior destaque. Tá? Fídia esculpiu Zeus no templo de Olimpo, e de Policleto escreveu o livro de Cânone. O Dórifo foi a escultura mais famosa de Policleto. Então aqui nós estamos falando de escultura, né? Lembre-se que essas esculturas elas representavam mais a estrutura do corpo humano, né? Os músculos, os ossos, e aí vai. Então, eles davam mais importância à estrutura do corpo humano. Nós temos aqui, ó, isso aqui é o... Deixa eu ver aqui, essa aqui é o templo de Erecteio, Acrópole de Atenas, tá? Quero mostrar para vocês. Não está aqui não, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos à medicina. A medicina, muito importante e foi, podemos dizer que foi o início de tudo, né? A medicina ela começou aqui muito bem avançada, né? Também não podemos esquecer também que os egípcios também tiveram um avanço muito grande. Se não fosse, acho que essas civilizações hoje em dia não tinham tanto progresso na medicina, porque o início dele, tanto da Grécia, tanto dos egípcios, romanos também, foi muito importante para a medicina. Tá? Vamos lá, os relatos dos gregos antigos sobre a origem da medicina na Grécia eram baseados em interpretações lendárias. Tá? Então, segundo Asclépio, conhecido como Esculápio, entre os romanos, era o deus da medicina. Asclépio, conhecido como Esculápio, entre os romanos, era o deus da medicina. Ele era filho de Apolo como uma humana. Bom, ele era filho de Apolo como humano. Asclépio foi morto por um raio a mão de Zeus, aborrecido com todo o poder que o filho de Apolo tinha adquirido. Então, isso tudo, gente, não se esqueçam que isso tudo é mitologia. Ah, não esqueça disso. Na Grécia Antiga, registros de técnica de cirurgia para tratar os feridos da guerra e conhecimentos de plantas medicinais que remontam ao período arcaico, estilos de conhecimento. Porque eles viviam em guerra, né? Então era importante esse conhecimento para ele. Hipócrates, nascido em Cós, no século V, ele foi considerado o pai da medicina. Ele era estudioso, ele viajou por vários lugares, escreveu vários textos sobre o assunto. De acordo com Hipócrates, a doença era um sinal de desequilíbrio do corpo causado pela alimentação, pela idade, pelo clima e por outros fatores. Tá? Até hoje, né, os estudantes de medicina, eles formam e eles têm até um juramento de Hipócrates, quando eles terminam o curso dele. Vamos para a cultura helenística. Vamos ver o que é essa cultura helenística. Lembra de Alexandre o Grande? Ele é rei da Macedônia, né? Transformou a cultura grega. O Alexandre tinha vamos dizer assim, uma forma diferente de trabalhar com os povos que ele, né, vamos dizer assim, conquistava. Alexandre, ele tinha um dom de conquistar os povos, por ele ser vamos dizer assim, um militar e tanto, ele conquistava esses povos, ele dominava esses povos, e com essa dominação, o que ele fazia? Ele absorvia, ele misturava a cultura daquele povo com a cultura dele. Ele não deixava de lado a cultura. Então, Alexandre Grande, ele fez uma grande importância nessa época sobre a escultura. Tá? Ele dominava esses povos, né? Nessas regiões, e ao dominar esses povos, ele meio que pegava essa cultura, pegava a religião, pegava tudo e misturava. Então, por isso, essa mistura de crenças, formas artísticas, filosofia e costume das civilizações gregas, egípcias, babilônicas e persas, ela formou essa cultura helenística. Tá? Ela formou essa cultura helenística. Foi isso que Alexandre fez e foi muito importante para as civilizações, né? Dizemos todas as civilizações.
ele meio que misturou essas crenças, né, os domínios que ele teve com esses povos da Grécia, do Egito, dos babilônios, dos persas, ele misturou e fez essa cultura helenística, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Algumas áreas de conhecimento tiveram grande desenvolvimento. Algumas áreas de conhecimento também tiveram grande desenvolvimento, que foram a matemática, a astronomia, a medicina e a filosofia. Eu meio que vejo que esse povo, não só esse povo, mas tanto Grécia quanto Roma, quanto Egito, foram umas civilizações de uma grande importância, né? Ele deixou muito assim, deixou muito legado, né? Uma herança muito grande para outros povos absorver e melhorar, né? A cultura grega não se misturou apenas com as culturas do Oriente Próximo, não. Ela se misturou também com tradições romanas, tá? Então ela não se misturou só com o Egito, como está aqui, com o Egito, com Babilônia, Pérsia, não. Ela também se misturou também com os romanos. Claro, vocês estão vendo que a civilização romana, ela teve muita... ela se misturou muito com a cultura da Grécia, né? Em alguns momentos a gente pensa que nós estamos falando da Grécia, quando vai ver, aquela escultura tem a ver com a Roma. Mas é quase idêntico, né? Os templos e teatros romanos também eram muito semelhantes aos gregos. Vocês vão ver aqui daqui a pouco. A religião dos romanos também foi muito influenciada pelos gregos. Tá? Os romanos incorporaram e adaptaram grande parte da divindade grega. Nós estamos vendo aí. Júpiter, que é o deus romano, correspondia a Zeus, deus grego, que era avô de Rômulo e Remo, que são os fundadores de Roma, né? Então nós temos, principalmente os deuses, há uma mistura muito grande, tá? A mais importante das deusas romanas era Juno, responsável pela fertilidade das mulheres, que correspondia a Hera, que era a deusa grega, tá? Os romanos também realizavam cultos domésticos para os espíritos antepassados das famílias, reverenciando oferendas de alimentos e animais, tá? Nós temos aqui a foto